Deixa eu botar aqui que vai começar. Central do Rei fala. Tá certo. Tá todo em inversão. Tá não. Um pouquinho. Quem está entrando aí? Lunária e Lindy. Na área. Entrar. Primeira, segunda. A segunda, né, Lindy? Que pena. Primeiro foi a Lunária. Ei, Lindy e Lunária, eu descobri que quando a gente fica apertando no coração, aparece para mais pessoas no Instagram. Então vocês ficam apertando aí no coração que aparece para mais gente. Primeira, Anderson. Tem vontade. Vamos esperar o pessoal chegar para dar início. Isso, aperta os corações aí. Isso, pode apertar o coração. Não seja por isso. Não sei quem é, mas... Assinou pra Júlio. Cruz Jequié na Bahia? Não Jequié, né? sei. Jequié é Bahia. Explodir esse coração. Isso, pode explodir. Explode coração. Quem é? Kátia colocou alarme. Ela disse que ia colocar um alarme para 9h30. Acorda, Kátia. Essa agitada de sobrancelha do Alan foi legal. Vai entrando aí e vai mandando pro resto do pessoal que vocês conhecem. E aperta o coração. E aperta o coração para aparecer para mais Keisa. gente. A gente vai esperar o pessoal entrar para começar. Isso, Cruz Jequié, na Bahia. Seja bem-vindo, Cruz Jequié. Ravel Viana. Isso. Assinar pro Ravel aqui. Vai lá, Ravel. Vai que é tua. Deixa eu botar aqui. Gente, quando for 9h40, ou um pouco antes a gente começa. Só esperar o pessoal entrar. Então a nossa live sertaneja aqui, Anderson e Alan. A nova dupla. Você tem um print que comprova que não. Gente, todos nós somos primeiros no coração de Deus. Quem quiser ser o primeiro, este que sirva os outros. Surra de Bíblia hoje aqui. Surra de Ailel. Fica ao contrário lá abaixo. Exatamente. Isso que eu disse. Como aqui está ao contrário, este é o Alan e este é o Anderson. Mentira. Quem foi que entrou ali? Karine entrou. Tá usando Karine. toda a internet de Santa... Como é o nome da coisa? Santa Luzia. Santa Luzia. Para assistir essa live. A Maria Paula Costa entrou. Tô batendo no coração. Gente, vão entrando aí e espera. Pontinelli, seja bem-vindo. Espera aí, pessoal, não sai não. Vamos esperar o pessoal entrar pra gente começar. Estão esperando o pessoal entrar pra gente começar. O treinamento é o que hoje? Lídia Rebeca. Diretamente de Maranhão. Maranhão, show. Botar um assino aqui pra Lídia. Karim Rocha, tô usando o pacote do meu irmão. Cadu Menezes. Cadu, assinar pro Cadu. Mas fica só travando Kaká. A gente vai deixar salvo aqui, pra quando a internet estiver bem boa, tu assistir de novo. Aí. Exatamente, tu vai poder assistir de novo. Por que isso aparece para assinar para alguns? Marta é da Cruz Facime. Maria da Cruz Facime. Seja Maria. bem-vinda, Maria. Lídia Rebeca. Lídia é nossa como é o nome? Artista plástica. Keisa. A Keisa entrou, a Larissa também. Tu devolveu o livro da menina? Devolvi. Ela tá aí? Não, eu lembrei dela agora. Devolvi. A Maria... Paula Costa. A Maria Paula deve ser a que a Aline falou, né? Que é junto com ela da Facine. Espero que sim. Eu acho que é ela. Obrigado, Sanderson. O que foi que eu fiz? Isso existe. Mas agora Jadelson. O que foi? Ficou pesado agora ali. Jadelson entrou. 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 Pamela entrou. Jadelson Não Júnior. sei quem é essa mamãe, né? Não, é outra Pamela. É outra Pamela. Manda um alô pro meu pai. Pai, abraço, um alô.
A Pâmela deve ser da Ah, Facinha é a também. Pâmela da PIB. É? É lá de Chapadinha. Ah, sim, tá bom. Isso. Isso, haha. Gente, Claumi entrou, Benício. ó, vocês estão vendo esse coraçãozinho aqui na lateral? Clica nele, porque quanto mais vocês clicar, mais vai para Pessoas vão ver, mais é. pessoas vão ver a live. Pessoas que seguem a Cru. Não é pro teu pai não. E a gente vai começar já já. É pro teu pai, aquele bom. treinamento. Rayane, seja bem-vinda. O Benício de Brejo, rapaz, a gente perto de Brejo, quase que eu fui lá. KKKKK. Vai, entra, manda o link Sinara aí, pessoal. Araújo, Alana Ravena também entraram. Manda o link aí pro pessoal. Manda o link aí pro pessoal. Também não sei como é que manda, mas manda aí. Sinara Boa Araújo. noite, Boa noite, Sinara. Sinara. Alana Ravena. Expliquem o porquê dessa live, galera. Ah, sim. Ninguém explicou ainda não, né? Verdade. É o DNA da Cru, vamos falar sobre o DNA da Cru daqui a pouquinho para você. Essa live é o primeiro treinamento de uma série que a gente vai fazer sobre alguns temas que a gente trata na universidade e no nosso ministério pessoal. O primeiro hoje é com Alan e ele vai falar sobre o DNA da Cru. Não teria outra forma de a gente começar falando sobre o porquê da gente estar aqui, né? Então hoje o Alan vai falar sobre o DNA da Cru. Dá um pequeno spoiler aí do que é que vai acontecer hoje. Hoje a gente vai aprender o básico do básico de como iniciar um movimento. Pode deixar o tema fixado nos comentários. Vou pedir aqui para a produção fazer isso. Eu não tenho a mínima ideia. DNA da Cru. Mas é só publicar? Que é CGMS, entrou. Que esse GMS? Você vai chamar teus amigos aí pra live também. E bota o coraçãozinho. M Quaresma, entrou também. São o pessoal lá da sala. O pessoal lá da sala. Fixou aqui já. A produção aprendeu, foi rápido aqui. Obrigado, Keisa. Anderson, me paga os R$15. E o Cimar Barbosa. Depois a gente conversa aí, tá? Rafa Brito entrou, muito bem. Seja bem-vindo, Rafa Brito. Cruz São Luís entrou, aí, Cruz São Luís. Cadê? As duas pessoas de São Luís da Cruz entraram aí. Anderson, me paga os R$15 de novo. De novo, cara. Ah, Aí a Karine agora. Karine, não te devo não. Já são que é isso? R$30 já. Chama aí, Kessia, chama aí a galera. Ode a Beleza entrou. Que nome bonito, Ode a Beleza. Mas não é ódio a beleza, é ode a beleza. Ode a beleza. Gente, a gente vai estar começando já já. Só o pessoal entrar mais alguém aí. É, já já. Quando bater as 20 pessoas aí. Bater as 20 pessoas. Deus é. Ai, ter fé assim mais longe. Ah, Fabrito, daquilo que ele já quer então. também, muito bom. Gente, vocês podem ficar compartilhando aí a live com o pessoal. O Alan vai fazer. A Lívia entrou aí também. Muito bem, Lívia, seja bem-vindo. Como é que foi chamado? Abraço, galera da Bahia. O pessoal da Bahia é gente boa. E a gente já pode começar? Não? Já podemos começar. Podemos? Pois ok, então eu vou. Como não surtar nesse isolamento? Aprende aqui com o Alan vai. Depois vocês podem ouvir o podcast do Anderson sobre claro. isso. Muito bom. É. Eu não surtei por causa desse podcast. Então a gente vai começar com oração e o Alan vai tomar conta aqui do treinamento, ok? Tá certo. Então, antes disso, fica ali com o dedo fixado no coração. Coração. E manda pro pessoal. Vamos orar aqui. Olha lá. Pai, eu quero te agradecer, Deus, pela vida do Alan. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela nossa saúde, por estarmos bem, Deus. Pelas pessoas que estão aqui nessa live, que venhamos aprender, Senhor, um pouco da tua parte com ele. Que tudo que ele venha falar, Senhor, que seja da tua vontade, Pai. E que a gente venha conseguir prestar atenção e que nada venha tirar o nosso foco dessa live. E que essa seja a primeira de várias que ainda vamos fazer, Deus. Abençoa as pessoas que ainda vão entrar. Assim que eu te oro, te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Anderson. Pode ficar aí. Beleza. Deixa eu me organizar aqui. Muito bem. Bom, meu nome é Alan, eu sou da Cru desde 2016. Não se engane com meus cabelos brancos aqui, eu tenho 24 anos.
24 anos que eu nasci de novo e tudo se fez novo, então eu só tenho 24 anos. Bom, Cru Feira de Santana entrou, Samuca Mac entrou. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o DNA da Cru. É o nosso primeiro treinamento. A gente vai ter treinamentos toda semana agora nesse período de quarentena aí. Toda semana a gente vai ter um treinamento diferente para vocês, com pessoas muito legais aqui da Cru Piauí. O de hoje é sobre o DNA da Cru. Se você já conhece o que é o DNA, eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente para você. Se você não conhece a importância do DNA da Cru, você vai entender hoje um pouco melhor. Opa, o Cruz São Luís me mencionou aí, beleza. Então vamos lá, vamos começar pelo DNA. O que é o DNA da Cru? Eu queria trazer a lembrança de vocês a parábola dos talentos. Todo mundo conhece a parábola dos talentos, é aquela parábola que Jesus conta, em que ele diz que uma pessoa, um senhor, ele viaja e ele deixa talentos para 3 servos dele. E quando ele volta, ele pede conta desses talentos. E um dos servos, ele tinha ficado com 5 talentos e ele multiplica esses talentos, ele apresenta os talentos dobrados e ele recebe uma recompensa muito grande. O outro tinha 2 talentos, ou 3, e ele multiplica também, dobra o número de talentos e esses talentos ele também recebe uma recompensa muito grande. O terceiro servo, ele diz: eu sabia que o senhor tinha essa fama de ser uma pessoa que é muito cobra de onde não colhe de onde não semeou e etc. E eu acabei enterrando, fiquei com medo, enterrei o meu talento e eu não fiz nada com ele. Então estou devolvendo aqui esse talento que eu enterrei e tal. E esse servo, ao invés de ser recompensado por isso, ele é punido por isso. Então, vocês conhecem essa parábola, todo cristão já conheceu, já ouviu essa parábola e tal. Mas eu queria levar você a pensar um pouquinho hoje sobre o significado dessa palavra talentos. Você provavelmente pode pensar em talento como habilidade que alguém tem, coisas que alguém faz, coisas que alguém tem a capacidade de fazer e tal. Ou você pode pensar em talentos como no sentido original que Jesus deu, que era uma peça de ouro que era muito, muito, muito valiosa. Um talento era uma quantidade de dinheiro bastante razoável. Era muito dinheiro. Então, uma pessoa que recebeu 5 talentos, ela recebeu uma pequena fortuna para desenvolver. E ele conseguiu dobrar essa fortuna. Pois bem, mas, então, o óbvio aqui é que talento é algo... Jesus está se referindo a algo que é muito, 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 muito valioso. Pois bem, mas e se for algo que Jesus está se referindo a algo mais valioso ainda do que simplesmente dinheiro, mais valioso do que ouro? O que pode ser mais valioso do que dinheiro? O que pode ser mais valioso do que ouro? Se você pensar em João 3,16, a gente vai ter uma resposta para isso. Imagine o que seria mais valioso do que o mundo pelo qual Deus deu o seu Filho unigênito para morrer. Algo tão valioso que Deus dá o seu próprio Filho para morrer por este mundo, para resgatar este mundo. Então, mas o mundo não é só a criação, a parte física, as árvores, as coisas bonitas, as paisagens, os animais, etc. O mundo a que Jesus se refere, aliás, que o texto se refere em João 3,16, é principalmente as pessoas. Deus deu o seu Filho unigênito pelas pessoas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está falando de pessoas. As pessoas são o bem mais valioso que há no mundo. É por elas que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Então, as pessoas são extremamente valiosas para Deus. Mas agora, cuidado, eu não estou dizendo aqui que nós temos, como pessoas, um valor intrínseco, que nós somos bons e valiosos por nós mesmos. Não. Eu estou dizendo que Deus, por Ele mesmo, atribui a nós um valor que nós mesmos não temos. Ele encontra em nós um valor que nós não temos. Então, essas pessoas
por quem Jesus morreu, essas pessoas por quem Jesus veio ao mundo, ele morreu e ressuscitou, Deus considera valiosas. E valiosas a ponto de a gente ter a vida eterna, dele nos oferecer a vida eterna a um custo altíssimo. Pois bem, então guarde isso em mente. Eu queria só fazer um parêntese aqui. Nós vamos deixar as perguntas, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, guarda para daqui a pouco, quando a gente terminar de falar, a gente vai ter uma sessão só para isso, tá bom? Pois bem, então, nós somos valiosos porque Deus atribuiu a nós um certo valor. Agora, levando isso em conta, levando esse valor que Deus nos atribui, não seria estranho que Jesus esteja se referindo na parábola de talentos a pessoas, não a dinheiro, não a ouro, não a capacidades ou talentos, como a gente usa no sentido aqui. E se Jesus estivesse falando de pessoas? E se Jesus estivesse dizendo que ele entregou 5 vidas para um dos servos, entregou 3 vidas para o outro, entregou 1 vida para o outro. E ele esperava que ao final de um tempo, quando ele voltasse, quando o seu Senhor voltasse, aquelas vidas fossem multiplicadas. E se ele estiver falando de pessoas? Veja, imagine você, todas as pessoas que você já conheceu desde que você entrou na universidade, todas as pessoas que sentaram ao seu lado, que sentaram ao seu redor, todas as pessoas com quem você fez trabalho, todas as pessoas com quem você estudou, todas as pessoas com quem você falou, entrou em contato, aquelas pessoas que você só cruzou dentro da universidade, todas essas pessoas, elas estiveram numa posição única. De todas as pessoas do universo, essas pessoas cruzaram com você em algum momento. Imagine, então, que Jesus estivesse se referindo a essas pessoas quando falou em talentos. Imagine que Jesus estivesse dizendo que essas pessoas ele colocou na sua vida para que você tivesse um impacto na vida delas, para que você pudesse oferecer a elas alguma coisa, algum tipo de transformação, algum tipo de mudança que elas não poderiam encontrar sozinhas, que elas não poderiam encontrar por si mesmas. Então, durante o seu curso, durante a sua vida na universidade, você vai encontrar uma infinidade de pessoas, um número X de pessoas. Esses são os talentos. Vamos supor aqui, vamos imaginar que esses são os talentos que Deus colocou na sua mão para você desenvolver, para você devolver multiplicados. Essas pessoas, elas têm um valor muito grande para Deus. E elas possivelmente, nunca na vida delas, elas vão estar tão perto de outro cristão quanto elas estiveram ou estarão no período que você tiver dentro da universidade. Então, você é talvez o único cristão com quem muitas dessas pessoas vão ter contato durante a vida na universidade, a vida delas na universidade. Agora imagine que você tem essas pessoas e você gostaria muito de falar de Jesus para elas, mas você não tem a menor ideia de como abordá-las. Você não sabe como falar com aquele seu amigo ou com o seu colega que é gay, com aquele seu colega que é de uma religião que você não conhece ou de uma religião que você acha estranha, ou aquele seu colega ou aquela sua colega que é uma militante e que ela não consegue simplesmente nem suportar a ideia de alguém defenda os princípios cristãos, os princípios e valores cristãos, porque ela considera que isso é ultrapassado, que é obscuro, que é errado, que isso é opressor, etc. E você gostaria muito de falar de Jesus para essas pessoas, mas você simplesmente não sabe como abordá-las, você não sabe como chegar a elas. E o seu professor que é ateu, o seu professor que é muito inteligente, mas ele usa toda a inteligência dele para destruir a sua fé em público. Você gostaria muito de ter um momento em que você levantasse a mão e você refutasse as coisas que ele está dizendo, ou que você mostrasse a ele que não é nada daquilo que ele está pensando, que você mostrasse para ele que o que você acredita é muito diferente do que ele está pensando, e que você pudesse convencê-lo
de que ele está errado e você está certo. Então, você tem esse desejo no coração, você gostaria muito que essas coisas acontecessem, mas você simplesmente não sabe como fazer. Você não tem as ferramentas para abordar essas pessoas. E aí você vai passando de semestre a semestre, período a período, e você chega ao fim do seu curso e você não conseguiu falar com essas pessoas. Algumas delas foram desistindo do curso ao longo do caminho, ou algumas delas simplesmente vão terminar o curso sem ouvir o que você tem para dizer, e o tempo passou e você perdeu essa oportunidade. Isso, para pessoas que Deus considera valiosas, isso não é só triste, isso é trágico. Essas pessoas podem se perder, porque você não teve como falar de Jesus para elas, você não teve como explicar para elas a razão da sua fé. Bom, mas vocês todos que estão aqui tiveram a oportunidade de conhecer a CRU. E a CRU é uma ferramenta maravilhosa, é um meio maravilhoso de como você desenvolver habilidades para superar esse problema, essa dificuldade de abordar as pessoas que não são cristãs. Então, felizmente, nós podemos contar com a CRU. E a CRU traz no seu próprio DNA a visão que nós devemos desenvolver para sermos catalíticos. O que significa ser catalítico? Um catalisador é algo que ele é uma coisa que não está viva, mas é uma coisa que tem uma curiosidade muito grande a respeito dele. Um catalisador é algo que você coloca dentro de um meio e ele está lá inanimado, inerte, mas no instante que você coloca dentro do meio, ele começa a trabalhar e ele começa a transformar aquele meio. E o catalisador só para de trabalhar quando aquele meio é transformado completamente. Por exemplo, a proteína do leite. Você pega o leite, você pega um catalisador coloca dentro do leite. E aquele catalisador, enquanto houver leite ao redor dele, ele vai transformar aquele leite em queijo, em iogurte, ou seja, no que for. Então, um catalisador, ele tem essa capacidade de transformar o meio em que ele se encontra. E nós, como estudantes dentro da universidade, você como estudante dentro da universidade, você tem a oportunidade de ser catalítico, a oportunidade de ser um catalisador, uma oportunidade que Deus está dando de transformar o meio em que você se encontra, de levar uma transformação para aquelas pessoas, porque Deus te colocou ali com esse propósito. Não é coincidência que você está estudando com as pessoas que estão ao seu redor. Não é coincidência que você é aluno dos professores que estão dando aula ali. Não é coincidência nenhuma. Deus planejou essas coisas e Deus quer que você tenha uma ação catalisadora, catalítica, dentro do seu curso. Bom, então o DNA da CRU são 4 elementos que vão te ajudar a transformar a sua vida numa vida catalisadora, numa vida catalítica. Muito bem. Essas 4 partes, elas são importantes não só para a sua vida acadêmica, elas são importantes também para quando você terminar o seu curso. Principalmente quando você acabou o seu curso, começou a trabalhar na área que você estudou aquele período, e você gostaria de continuar fazendo isso, continuar sendo catalisador, continuar tendo importância na vida das pessoas, na vida dos seus clientes, na vida dos seus pacientes, na vida das pessoas com quem você trabalha, dos seus colegas, dos seus amigos. Você gostaria de continuar fazendo isso. Então, a universidade, ela é um treinamento para o resto da sua vida. É um momento em que você vai aprender a usar essas ferramentas para você continuar atuando na vida dessas pessoas quando você já for um profissional. Bom, então vamos começar. O DNA da CRU, ele se resume a 4 partes, como eu disse, e elas são, a gente pode entendê-las, tem 4 palavras-chave para a gente entendê-las. A primeira são 4 verbos. A primeira é orar. A segunda, conectar, e eu vou falar cada uma depois. Então, orar, conectar, ensinar e enviar. Eu vou explicar cada uma delas. Orar já é autoexplicativo, todo mundo sabe o que é oração. Bom,
tudo começa com a oração, especialmente num movimento espiritual como é a CRU. Se você ainda não entendeu ou não ouviu falar do que é um movimento espiritual, um movimento só é espiritual se ele tem o Espírito Santo, obviamente. Então, existem movimentos que não são espirituais, porque eles não dispõem do Espírito Santo. Nós, como cristãos, temos o Espírito Santo, e todo movimento espiritual ele é movido pelo Espírito Santo. Portanto, se ele é movido pelo Espírito Santo, a oração é essencial para que esse movimento aconteça. A oração, ela pode começar com uma pessoa só. Eu conheço vários casos de movimentos que começaram ao redor do mundo simplesmente com uma pessoa orando. Mas ele pode ser feito também com mais pessoas. Na verdade, o primeiro movimento da CRU Campus, em 1951, quando Bill Bright iniciou isso na Universidade da Califórnia, ele iniciou esse movimento na Universidade da Califórnia depois de ter tido uma visão de que a universidade era o celeiro de líderes do mundo. Ele começou a trabalhar, ele tinha dinheiro, ele tinha os recursos, e ele entrou na universidade para levar essa transformação, para levar a fazer líderes cristãos dentro da universidade. E durante quase um ano ele trabalhou nisso e não conseguiu resultado nenhum. Então ele percebeu que havia alguma coisa errada. Ele entrou em contato com um grupo de pessoas e pediu a essas pessoas que começassem a orar fervorosamente por esse projeto, por esse movimento. Depois que essas pessoas começaram a orar, ele conseguiu o contato de uma moça que era de uma organização dentro da universidade, de uma irmandade, e essa moça, ela era cristã e ela conseguiu marcar uma reunião para que o Bill Bright falasse um pouco sobre o movimento, sobre a CRU, que estava iniciando ali. E então, as pessoas que estavam em oração, elas oraram ainda com mais fervor, para que antes dessa reunião acontecer. E quando a reunião aconteceu, uma quantidade enorme das moças que estavam presentes ali se converteu. Isso foi uma mudança dramática com relação a tudo que estava acontecendo antes. Durante quase um ano, Bill Bright tentou, com a esposa, com a Vonette Bright, tentaram conseguir implantar um movimento naquela universidade sem sucesso nenhum. Mas quando as pessoas começaram a orar, as coisas simplesmente aconteceram. Tem uma missionária da CRU lá, que é baiana, mas mora no Rio de Janeiro. Ela contou lá no Agora, lá em Fortaleza, ela deu esse testemunho de como ela saiu da Bahia, foi para o Rio de Janeiro, não conhecia ninguém no Rio de Janeiro, e ela começou a simplesmente fazer caminhadas de oração. Ela disse: eu não sei o que fazer, eu não conheço ninguém, não sei quem é crente aqui, então como é que eu vou começar o movimento? Ela começou fazendo caminhadas de oração. Ela saía pelo campus e orando pelo campus. Numa dessas vezes, acho que foi na segunda vez que ela estava caminhando, no segundo dia que ela estava caminhando, ela cruzou com uma moça e, por algum acaso, a moça parou e falou com ela, e elas começaram a conversar e ela descobriu que a moça era crente. E a partir daí as duas começaram a orar juntas e o movimento naquela universidade começou a partir disso. A missionária é a Marina, da Bahia, que mora no Rio de Janeiro hoje em dia. Então a oração é extremamente poderosa. Sem a oração você não vai conseguir iniciar um movimento. A oração, então, ela inicia movimentos, ela vai começar movimentos, ela vai agregar ao seu desejo de transformação dentro da universidade. E a oração pode começar somente com você. Eu estou no meu campus lá, estou na minha faculdade, não existem outros crentes, eu não conheço nenhum outro crente, como é que eu posso começar um movimento lá? Comece orando. Orar começa só com você, começa com uma pessoa. Então, vá lá, comece orando. Eu não sei, eu não tenho muita intimidade, eu não sei orar, eu não tenho muita habilidade, capacidade de oração, etc. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E muitas pessoas já ao longo da história do cristianismo entenderam errado essa expressão de orar sem cessar. Houve algumas pessoas mais místicas que acreditavam que você orar sem cessar, eles acharam que a solução seria a cada minuto você pensar no nome de Jesus. Isso para eles seria orar sem cessar. Mas essa é uma oração que é completamente sem sentido. Você pensar no nome de Jesus não é exatamente uma oração. Deus é uma pessoa,
E orar é conversar com Deus. Então, orar sem cessar é estar disponível para conversar com Deus o tempo inteiro. A Bíblia diz que nós temos acesso a Deus, nós podemos entrar com ousadia diante de Deus na sala do trono, porque Ele nos deu esse acesso através de Jesus. Nós não temos mais o véu que separava o santo dos santos das pessoas comuns, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Todos nós agora temos um acesso irrestrito ao nosso Deus. Nós podemos falar com Deus diretamente. Mas eu não sei orar, eu não sei o que dizer para Deus. Diga o que você está sentindo e o Espírito Santo vai traduzir em gemidos inexprimíveis a sua oração para Deus. Abra o seu coração para Deus. E faça isso constantemente. Faça isso o tempo inteiro. Como é que você faz isso o tempo inteiro? É não depender de ter um momento especial para eu vou começar a orar agora. Esteja sempre em atitude de oração. Esteja sempre conversando com Deus, mesmo as coisas mais simples. Diga para Deus o que você está fazendo, o que você quer fazer, o que você gostaria de fazer. E Ele vai estar ouvindo você. Isso vai se tornar um hábito e você vai estar orando sem cessar. Então, ore, ore, ore e as coisas vão começar a acontecer. O movimento espiritual que você deseja para a sua universidade, para o seu campus, para a sua faculdade, vai começar a acontecer. Tudo começa com uma oração. Então, a simples atitude de orar, ela pode levar a grande mudança, grande transformação para uma universidade. E começa só com uma pessoa. Se você tiver outras pessoas, outros companheiros de oração, como o Bill Wright fez, ótimo, muito bem. Mas não deixe isso impedir você. Se você não tiver outros companheiros de oração, não deixe que isso impeça você de começar orando sozinho. E peça, se você precisa de outras pessoas para orar com você, comece orando sozinho e peça a Deus que te dê companheiros de oração. E vai funcionar. O segundo verbo que nós vamos ver aqui, a segunda parte do DNA da CRU, é o conectar. O conectar é você se ligar a outras pessoas, é você abordar outras pessoas, você levar outras pessoas a conhecerem o movimento, tá certo? Bom, para o conectar, eu vou apresentar a vocês duas ferramentas muito básicas. Uma que você vai fazer com pessoas que são descrentes e outra que você vai fazer com pessoas que já são crentes, que são cristãos, tá certo? Bom, para conectar com descrentes, o que você deve fazer? Existe uma ferramenta maravilhosa na Cruz chamada 10+. Se você não conhece ainda, peça para o seu líder, peça para a sua liderança para te apresentar essa ferramenta. É uma ferramenta muito simples, mas é muito, muito, muito interessante e fácil de usar. Acho que está disponível também no site da CRU, é possível você encontrar ela lá, da CRU Campus Brasil. Como é que funciona o 10+? Ele tem um folheto explicativo, mas basicamente você vai fazer uma lista de 10 pessoas que você gostaria que Deus alcançasse dentro da sua sala, dentro do seu campus, dentro da sua universidade. E aí, você vai começar a orar por essas pessoas. Com essa ferramenta, de novo, a oração começa com uma pessoa. O 10+ também começa com uma pessoa. Você não precisa, para iniciar um movimento, você não precisa ter 5, 10, 15, 20 pessoas que já sejam crentes para iniciar com você. Seria ótimo se você tivesse, mas não é necessário. Você pode começar orando uma pessoa só. E aqui, o próximo passo, você escolhe 10 pessoas, faz uma listinha, isso tem que ter disciplina. Faça uma listinha com 10 pessoas e coloque essas pessoas em oração. Comece a orar por elas e tenha fé, tenha confiança de que Deus vai fazer a obra. Nós temos o caso da Lindy aqui, da Facime, que fez isso ano passado. Ela começou um movimento lá na Facime, simplesmente orando por 10 pessoas. E Deus respondeu isso de forma maravilhosa. Nos poucos dias que ela começou a orar por essas pessoas, várias dessas pessoas da lista dela aceitaram Jesus. Então, é muito, muito importante você ter essa disciplina, você orar e acreditar, confiar de que Deus vai fazer a obra. Muito bom.
Então, essa é a ferramenta que você vai usar com pessoas que são descrentes. Você vai fazer uma listinha de 10 pessoas e você vai começar a orar por elas. Muito bem. Agora, a outra ferramenta é uma ferramenta já para pessoas que são crentes, para encontrar, você já orou, você encontrou 10 pessoas que, sei lá, da sua lista de 10 pessoas, as 10 se converteram. E agora você está com uma dificuldade na sua mão. Como é que eu vou discipular 10 pessoas? É impossível você fazer isso e ainda estudar, entregar os seus trabalhos e tudo. E você não tem como se transformar num missionário de tempo integral antes de terminar o seu curso. Então, como é que você vai resolver isso? Eu apresento para vocês o DVC, o Desafio do Voluntário-Chave. Com o Desafio do Voluntário-Chave, você vai procurar, vai descobrir crentes dentro da universidade e descobrir pessoas que tenham a mesma visão que você, tenham a mesma paixão que você, tenham a mesma vontade que você tem e querem transformar a universidade também. Então você vai aplicar essa ferramenta, o DVC, o Desafio do Voluntário-Chave, e você vai encontrar essas pessoas. Aqui ele é um pouco mais simples do que o 10+, porque você vai orar, fazer uma lista de 10 crentes, de 5 crentes, por quem você vai orar. Mas assim, vamos começar com o DVC. Como é que você deve fazer? Inclusive, a CRU está desenvolvendo, a CRU Brasil está desenvolvendo, o pessoal do Ceará, os meninos inteligentes do Ceará estão fazendo um aplicativo, desenvolveram um aplicativo, então está em fase experimental, fase beta, um aplicativo em que você pode fazer o Desafio do Voluntário-Chave com o seu celular. Mas se você ainda não está disponível para todo mundo, você pode usar uma folha de papel, é muito simples de você fazer isso. Com o Desafio do Voluntário-Chave, você vai abordar uma pessoa, digamos que você não conhece nenhum crente na universidade. Você aborda uma pessoa e diz, olha, eu estou fazendo aqui uma pesquisa, eu queria saber, você é crente, é evangélico ou conhece alguém que seja? E a pessoa vai dizer, olha, eu sou crente. E aí, pronto, você achou um crente. Mas se a pessoa disser, não, eu não sou, mas conheço fulano de tal, que é? Tá bom, você pode me passar o contato dessa pessoa, eu gostaria de falar com ela. E tal. Pois bem, digamos que você encontrou, então, o crente, o seu primeiro crente. O que você vai fazer? Você vai perguntar para essa pessoa qual é a visão que ele tem, qual é o desejo, o que ele deseja que aconteça dentro da universidade, dentro do campus, dentro da faculdade. O que ele gostaria que Deus fizesse dentro dessa universidade. Você pede para ele desenhar aquilo, ou para escrever. Muitas pessoas não têm habilidade de desenhar. Aí ele vai escrever ou desenhar, enfim. E você vai ver aquilo, você pede para a pessoa explicar o que ela colocou lá e tal, se for um desenho e tal. Através disso, do que a pessoa colocou, você vai perceber se a pessoa tem a visão ou não. Lembre-se, nesse estágio, você vai querer pessoas que tenham a visão que você tem e que tenham a paixão que você tem. Para este momento, não interessa aquela pessoa que tem uma visão, mas não tem a paixão. Ou que tem paixão e não tem a visão. Não quer dizer que ela não vai ser importante para o movimento, que ela não possa ser usada no movimento. Sim, ela pode. Mas nesse instante você está procurando pessoas que vão discipular outras. Portanto, que vão passar a visão e a paixão adiante. Então, escolha com cuidado, selecione com cuidado as pessoas com quem você vai querer trabalhar nesse instante, tá certo? Então, digamos que essa pessoa teve a visão e a paixão que você tem. E você entendeu que ela pode ser muito útil, ajudando você a discipular aqueles crentes, aquelas pessoas que se converteram no 10+. O que você faz? Você mostra para ela 2 versículos base. Você mostra lá Mateus 28:18, falando sobre a grande comissão. E você explica para ela o que significa o que Jesus estava dizendo naquele versículo. Depois você mostra para ela 2 Timóteo 2:2, que fala sobre como Paulo está dizendo para Timóteo que ele deveria ensinar a homens idôneos aquilo que ele havia aprendido, Timóteo havia aprendido do próprio Paulo, para que ele ensinasse a outros e assim por diante. Então, Paulo está dizendo que ele ensinou para Timóteo, 2 pessoas, Timóteo vai ensinar para um terceiro, e esse terceiro vai ensinar para um quarto. Um discipulado bem-sucedido é o discipulado que alcança 4 gerações. Quando o seu discipulado, que você começou com uma pessoa, chegar na 4ª geração, o seu discipulado foi considerado bem-sucedido. Então, esse deve ser o seu objetivo ao discipular. Pois então, você apresenta essa visão para essa pessoa, e você faz agora um desafio para ela, que aqui é a história do desafio do voluntário-chave. Você diz para ela, olha,
eu queria que você fizesse 2 listas. Faça primeiro aqui uma lista de 5 pessoas que você conhece que não são evangélicos, que não são crentes. Essa pessoa faz a lista, a escreve no mesmo papel, e depois você pede para ela escrever, e você diz para ela, você vai orar por essas 5 pessoas. Você lembra que você já fez a oração do 10+, se converteram 10 pessoas, mas você vai pedir para esse seu amigo orar por 5 pessoas. Por que é importante você pedir para ele orar? Porque você vai, através dessa oração, você vai entender que ele tem um compromisso de oração também. Você vai querer alguém do seu lado para trabalhar com você, alguém que também ore junto com você. Você não vai querer alguém que trabalhe com você, que tenha a visão, tenha a paixão, mas não ora. Essa pessoa não vai, a não ser que ela mude de atitude, ela não vai conseguir ajudar você muito no trabalho que você quer fazer dentro da universidade. Pois bem, e aí você vai pedir para ela orar por outro grupo de 5 pessoas, você vai pedir que ela escreva 5 pessoas que ela conhece que já são crentes, e por quem ela vai estar orando a partir daquele instante, para que essas pessoas também comecem a desafiar outras. E aí você vê, o que começou com você, uma pessoa, orando por 10 pessoas, agora você conseguiu mais uma pessoa que tem a mesma visão, a mesma paixão que você. E essa pessoa vai começar a orar por 5 pessoas que são descrentes e vai começar a orar para que Deus envie 5 crentes que possam desafiar outros. Percebam que isso é o início de um movimento, porque agora você vai ter pessoas trabalhando junto com você com o mesmo propósito, com a mesma visão, com a mesma paixão. E agora as coisas vão começar a acontecer, o movimento vai começar a acontecer dentro da universidade. Pois bem, o próximo passo no DNA, então, é ensinar, que é o que a gente chama de discipulado. Pois bem, o ensinar é transmitir a ideia de que as pessoas com quem você vai trabalhar precisam ter um tempo com Deus. Elas precisam orar e ler a sua Bíblia. Você vai querer trabalhar com pessoas que façam essas 2 coisas, tenham essas 2 disciplinas. Pessoas que não têm intimidade com a Bíblia, que não leem a Bíblia, elas vão ter mais dificuldade na caminhada delas para levar o movimento para a sua universidade. Pessoas que não oram, elas vão apresentar mais dificuldade para você e para o trabalho que você quer iniciar. Então, você vai ensinar para essa pessoa, a primeira coisa, transmitir a ideia de que ela precisa ter um tempo com Deus, em oração e leitura da Bíblia. Você vai ensinar também a ideia de que ela precisa se conectar a outras pessoas, crentes e descrentes. Crentes para desafiá-los a encontrar outros líderes. E os descrentes para que eles possam orar, e descobrir a verdade da salvação em Jesus Cristo. E aí você vai ensinar, a terceira coisa que você vai precisar ensinar para ela é a ideia de que ela precisa ensinar a outros. Ou seja, lembra de Timóteo 2,2? Você vai ensinar a ela a ensinar a outra pessoa e essa outra pessoa ensinar uma 4ª pessoa. E assim se transmitir o discipulado. Então, você precisa ensinar a ela a ideia de que ela precisa ter tempo com Deus, se conectar com Deus em oração e leitura da Bíblia. A ideia de que ela precisa se conectar a outros crentes e descrentes. E a ideia é que ela precisa ensinar aos outros. A última parte do discipulado, você precisa ensinar para ela de que o trabalho dela também consiste em enviar outras pessoas. Enviar, o que significa enviar? Dentro da universidade, quando você começa a apresentar o evangelho para alguém, você está sendo um missionário, você está sendo enviado. Para ser um missionário, você não precisa ir para a África, ou precisa ir para a Ásia, para a Janela 1040, você só precisa estar dentro da universidade falando de Jesus para alguém e você já é um missionário, você já foi enviado. Pois bem, então, para fazer isso, você precisa moldar em outra pessoa essa mesma visão, de que ele também precisa enviar, que ele precisa falar de Jesus para outras pessoas. Pois bem, por fim, chegamos agora na última parte antes de passar para a última parte, para o ensinar, para discipular, você precisa de uma pessoa ensinando outra pessoa. Vamos recapitular. Na oração, você precisa de uma pessoa só. Você começa um movimento orando. Depois, uma pessoa alcança 10 pessoas através do 10+, 10 pessoas através do 10+.
ou ela alcança um crente através do desafio do voluntário-chave, e esse um crente vai alcançar outros. Esse crente, ou os descrentes que se converteram no 10+, você precisa ensiná-los a respeito da vida cristã. E os princípios básicos da vida cristã são transmitir a ideia de que eles precisam se conectar a Deus através de oração e da leitura da Bíblia, a ideia de que eles precisam se conectar a outros fazendo o desafio do voluntário-chave ou orando por outras pessoas, e a ideia de que alguém se convertendo ou encontrando algum crente, ele precisa ser ensinado, precisa ser discipulado. E, por fim, a ideia de enviar e cumprir o ID. Pois bem, e agora chegamos na última parte do nosso DNA, que é o enviar. O enviar é justamente o que a gente já tinha falado aqui no ensinar, é quando uma pessoa se dispõe a começar tudo isso de novo. Imagine que na sua sala se converteram 10 pessoas, você encontrou outros crentes, começaram a discipular aquelas pessoas, que foi o que aconteceu com a Lindy, e essas pessoas começaram a trabalhar e aquela turma foi transformada. Mas você, fazendo o desafio do voluntário-chave, encontrou uma pessoa que é de outra turma. Essa outra pessoa pode começar com oração, depois ela vai se conectar a outras pessoas, depois ela vai começar a ensinar, e ela vai estar enviando também. E logo, você vai começar, que começou com uma pessoa, vai reiniciar em outra turma, em outro turno, em outra faculdade, e ali a obra vai ser feita. E daqui a pouco, aquele sonho que você tinha, aquela visão que você tinha para a sua universidade, ela vai deixar de ser um sonho, ela vai se transformar em realidade. Lembre-se que nós temos o produto mais caro que existe no mundo hoje, o produto mais valioso que existe hoje é informação. A informação é a coisa mais valiosa que existe. Antigamente, era valiosíssimo você ter metais preciosos, ou era valiosíssimo você ter terras, era valiosíssimo você ter navios. Hoje, a coisa mais importante, a coisa mais valiosa, o produto mais valioso do mundo é informação. E nós crentes, nós cristãos, nós temos a informação mais valiosa de todas, o produto mais valioso de todas as informações que existem no universo. A mais valiosa está disponível só para você que é crente, para você que é cristão. E essa informação é: Jesus morreu por você para você não precisar morrer. Essa informação vale uma vida. E Jesus disse que é mais importante você ganhar a sua vida eterna do que perder a sua alma. Então, é extremamente valioso. Não perca essa oportunidade, use esses talentos que Deus está te dando. Ganhe outras pessoas, leve outras pessoas a Jesus através dessas ferramentas tão simples que foram desenvolvidas pela CRU. Vou chamar meu amigo da produção aqui, o Anderson, para a gente ir para as perguntas agora. Se você tem perguntas ou comentários que você não fez ainda, você vai fazer, a gente vai ler aqui em voz alta e vamos tentar responder. Isso. Com vocês, produção. Gente, quando der 1 hora de live, eu acho que o Instagram ele vai começar a expulsar a gente aqui, mas por acaso alguém esteja fazendo alguma dúvida, tiver alguma dúvida, pode fazendo que a gente começa a live de novo, se for preciso, entendeu? E eu tenho alguns avisos aqui. Primeiro, coloquem aí o que vocês acharam. O Alan está aqui, ele vai poder ver o que vocês conseguiram captar aí da... Nos procura. Ok. Procura CRU Piripiri também. Obrigado, Edward. E assim, eu vou dar alguns avisos aqui sobre os próximos treinamentos. Esse treinamento a gente conseguiu fazer aqui na live pelo Instagram. Porém, os próximos, no caso, um exemplo, eu vou dar um de estratégias digitais e eu vou precisar compartilhar algumas coisas na tela do computador. E aqui na live não vai dar para fazer isso. Então, os próximos treinamentos vão ser pelo aplicativo Zoom. Então, se vocês não têm o Zoom, vocês baixem aí e a gente vai colocar o link das próximas... Fala sobre o DVC, só dá para fazer pessoalmente? Não, tu pode responder, né? Eu já não entendi a pergunta, explica aí. O DVC, só dá para fazer pessoalmente, eu com a pessoa? É bom porque você vai ter a oportunidade de ver o desenho que ela fez e tal. Mas
Eu acho que é bom, porque, né? é porque assim, ó, Explica aí. é bom sim ser pessoalmente. Porque pelo simples fato de qualquer conversa ser pessoalmente é bem mais esclarecedor, você tá vendo a pessoa, você consegue cara a entender cara o que, e que ela tudo. tá falando e tudo mais. Mas eu, por motivos de quarentena, já fiz o DVC pelo WhatsApp. Você pode usar uma ferramenta como essa, o Zoom, ou um vídeo. Você pode usar o Zoom, essas plataformas que tem de videochamada e tudo mais para fazer o DVC, entendeu? Eu acho que depois a gente poderia até fazer um pequeno videozinho fazendo o DVC, tipo, e colocar no GTV. Pronto, Dá para fazer, perfeito, é bem simples. Perfeito. Por motivos de quarentena, Pronto. Então, você consegue fazer sim. estamos vivendo tempos novos aí, a gente Isso. tem que apelar mesmo. É verdade. E o aplicativo ele ainda está em fase de teste, né? Então não dá para usar ainda. Isso dá para fazer pessoalmente com o aplicativo. A live via WhatsApp dá certo também, dá sim. A live vai ficar gravada durante 24 horas, né? Mas eu vou ter 24 horas para conseguir baixar essa live e colocar no GTV. Porque no GTV eu acho que dá para colocar vídeo de, tipo, muito tempo. A gente pode até botar no YouTube também, né? Se eu conseguir baixar, orem por mim. Quem souber baixar também, me diga aí. E a gente pode colocar no YouTube para ficar disponível lá. A Lindy está dizendo que dá para fazer pelo WhatsApp o DVC. Dá para fazer pelo WhatsApp. Então, gente, os próximos treinamentos, como é que vai acontecer? Vão ser dia de terça-feira e sexta-feira. Então, terça-feira e sexta-feira, às 9h30, a gente vai sempre estar ou aqui ou no Zoom, dependendo de qual for o treinamento, mas sempre a gente vai estar passando... Andy, você vai conseguir. Obrigado, Isadora. E a gente vai sempre estar avisando antes, vai postar, colocar nos grupos. Então, sempre antes vocês vão estar sabendo qual vai ser o treinamento e por onde vai acontecer. O próximo treinamento, se eu não estiver muito enganado, vai ser sobre estudos evangelísticos. E quem é que vai estar? Acho que é Elvia. Elvia? Se eu não me engano, é. Os próximos treinamentos serão estudos evangelísticos e estratégias digitais. Estratégias digitais vai ser comigo, vai ser pelo Zoom. Então baixem logo o Zoom aí, porque vai ser por lá. E Elvia também vai dar sobre estudos evangelísticos. Vai ter treinamento sobre evangelismo criativo com a Karine. Vai ter treinamento sobre liderança servil. Cheguei no final. Vai ficar salvo aí. Vai ficar salvo, Ed Farias. Vai ficar 19. salvo. Ed Farias 19. Deve ser parente do Covid-19. E aí, gente, a gente vai ter em torno de 10 treinamentos. Por que você esqueceu o piripiri? Como assim? Como assim? Eu não entendi, mas... Ok, amamos piripiri. Amamos só. Coração piripiri. Coração piripiri. Então a gente vai ter treinamento durante essa quarentena. A gente não pode... Arcade entrou também. E aí, Arcade? E aí, Arcade, grande Arcade. Não sei, grande Arcade. E... Dessa igreja. É verdade. Então, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Não? O mundo do Alan continua o mesmo. Todo mundo tá com saudade de todo mundo, gente. Quarentena, o Alan... Eu só tô com o Alan aqui por causa que ele deu treinamento. A gente tá até um pouco perto, eu acho que... Estamos até dando um mau exemplo, né? Mas... Não parece, mas a gente está a 1,5 metro de distância. É edição. Tem uma edição É um fundo azul aqui atrás. e um fundo azul. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Não? Vão comentando aí o que acharam da live. Tem como, porque já vi o pessoal do meu estágio. Foi tu. No grupo. O pessoal da Cru... Jequié, muito obrigado. Piripiri. Cru Piripiri. Pessoal da Bahia. Todas as cruz aí, Cru da Bahia. O estudo que vou dar é Vida Cheia do Espírito. O Nelber falou. Vida Cheia do Espírito. Spoilerzão aí do Nelber. Muito bom. Ele disse que não é parente do Faria 19. Opa, vamos sim. Ei, quando a gente tá orando aqui pro Covid acabar, o missionário Márcio lá de Maringá. Caramba, Márcio. Quando o coronavírus acabar, Márcio, a primeira pessoa que vai pisar em Foz do Iguaçu sou eu e o Alan. Nós dois, vamos pisar lá. Cruz Jequié. Muito obrigado, pessoal da Cruz Jequié, por compartilhar lá. Eu vi aqui, os meninos lá da Bahia entraram aqui. A universidade, sede, salas para reuniões e estudos, será? Oração, filha, oração. Ore. Tenha fé. E assim, um exemplo, tem umas meninas, elas estavam até aqui, elas são de Caxias. Eu vi um dia que a universidade delas fizeram uma super propaganda do movimento lá. Eles postaram, eles têm uma hashtag que é Sextou, e o Sextou da semana que eles postaram foi do estudo que eles fizeram.
Então, assim, pode ser até às vezes que a sua faculdade, a sua universidade, ela abraça o movimento. É bem difícil, mas com oração dá certo. Amém, amém. Confia. Foi eu e... Aí, ó, tá de prova aqui, ó, o testemunho aí, a Isadora aí, ó. Vamos sim, vamos colocar os temas. Pronto, sempre perfeito. antes a gente vai colocar o Mas tema. Cruz aqui é só acertando em todas aí. Cruz aqui é... Parabéns, Cruz aqui é. Tá Piripiri top também, hoje. Piripiri também. Cruz Piripiri também. Cru Caxias aqui, ó, Isadora. Cruz Caxias, Cruz São Luís aí. Uma vez fiz na faculdade divulgar a Cru sem ela saber. Muito bom. Sem a faculdade saber, mas ela divulgou. Muito bom. Estratégia, muito bem. Ah, entendi. Sim, muito bom, verdade. Eu não tinha entendido. Pra mim era, tipo, coisa legal. Mas, enfim. Eu acho que faltam 3 minutos pra gente acabar a nossa live, então vocês podem continuar comentando aí o que vocês acharam. Essa live foi boa. A média aqui foi de 20 pessoas aqui assistindo. Muito bom. E esse coraçãozinho aqui direto. E coração truando aí. Tá Ed Faria 19. Valeu aí, Ed. Desculpa a brincadeira aí do Covid. Assiste as próximas, tá? Não desiste não. O pessoal é melhor da próxima vez. Nas próximas o nível vai melhorando. Mas essa foi boa, gente. Camila Jéssica Costa, sou direita, muito bem. Obrigado, Lindy. Foi bom ter você aqui conosco. Você estava morrendo de fome. Pode comer, tchau. Gente, então é isso. Ó. Toda terça-feira já existe Cru nos IFPs. Estamos querendo entrar, Edward. Bora lá. Edward, se você... o Edward, que é o Edward do Eric, o irmão do Eric, Piripiri é de direita, glória, amém. O Ed é de Piripiri, tá certo. Como é que denuncia a pessoa pra sair dela? Então, a gente vai sempre estar lá divulgando, pessoal, no Instagram, nos grupos, no privado. Então, eu acho que a gente vai ter uns treinamentos aí durante umas 6 semanas. Sim. Porque tem muito treinamento. A gente também tá compartilhando alguns textos lá no Instagram e no grupo da Cru Teresina. Então, se você não faz parte do grupo e quer estar por dentro de tudo que está acontecendo lá, é só mandar, quando acabar aqui a live, o número no direct. A gente entra em contato com você. Se você quer saber um pouco mais ainda sobre DVC, sobre o DNA da Cru, também pode perguntar lá no direct, que o Alan vai responder. Exatamente. Ele não sabia, mas vai. O que eu não souber, eu pergunto. Pedro II, Piripiri, exatamente. Muito bom. Vocês falaram. Pera aí, deixa eu ver aqui no Google. Ed, você estava no Nordestão, era? Sim, que a gente teve aqui em Teresina. Moleque, muito bom. Maria Vitória entrou. Muito bem, Maria Vitória. Depois você assiste o vídeo aí, Maria Vitória, tá bom? Isso. Vai ficar durante 24 horas aí, né? Então vocês conseguem... Perguntas no direct. Isso. Eu acho que a gente já pode acabar, né? O pessoal já... só tem 14 agora assistindo. Mas são 14 Mas são 14 importantes. As pessoas não que a gente vai acabar porque só tem 14. Não. Longe disso. Pessoas maravilhosas, inclusive. Aí. A gente já vai preparar agora o próximo treinamento e já começar a divulgar o próximo treinamento quando acabar essa live aqui. É isso aí. Compartilha esse vídeo, Edvar, com os crentes da universidade. É isso aí, Edvar. Vamos acabar antes que o Edvar se empolgue. Então... Tu quer orar para encerrar aí? Não, mas não. Orar com meu amigo Anderson. Então o Alan vai orar para encerrar o treinamento, pessoal. Muito obrigado aí por vocês terem aguentado até agora. É isso aí. É isso. Vamos orar. Nosso maravilhoso Deus, nosso bondoso Pai, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por cada uma dessas pessoas que entrou aqui. E, Senhor, toca o coração para que eles entendam a necessidade de orar e de ensinar e de conectar, ensinar e enviar. Para que entendam que esses são propósitos do teu coração, Senhor, para ganhar as pessoas que são tão valiosas para ti, que tu não queres que pereça, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a levar a tua palavra para essas pessoas. Amém. Amém. Pessoal, isso é tudo, pessoal. Sim, isso é tudo, pessoal. Isso é tudo, pessoal. A gente vai estar encerrando aqui, a live vai ficar aí durante 24 horas. Eu vou tentar aqui baixar, e é isso. Próxima sexta-feira, 9h30, pelo Zoom. Baixe um aplicativo que quando for algumas horas antes a gente manda o link lá para você. E agora nós vamos fazer as entregas do Uber Eats. Pega aí o seu telefone, faz alguns pedidos aí para ver se a gente consegue entregar umas coisas para você, valeu? Verdade. Amém. Tchau, pessoal. Cara, ao vivo, encerrar.